pão engorda? E existe algum alimento que faz você emagrecer? E os chás? Será que os chás realmente ajudam? E remédio? Remédio para emagrecer funciona? Essas são algumas dúvidas que eu vou responder nesse vídeo sobre 10 verdades sobre emagrecimento que você precisa saber. Vem comigo! Olá, eu me chamo Fernanda Galante, eu sou nutricionista integrativa e nesse canal você vai aprender a desinflamar, desintoxicar, emagrecer, vivendo aí seus melhores anos com muito mais vitalidade e energia. Bom, vamos lá, sem enrolação, para esse vídeo sobre 10 verdades sobre emagrecimento que você precisa saber. A primeira verdade é: nenhum treino compensa uma dieta mal feita. E essa é uma super verdade. Não adianta você se matar lá na academia, ser acompanhada por um personal, fazer tudo certinho, impecavelmente, 7 dias por semana, se a sua dieta for suja, for cheia de alimentos industrializados, cheia de fast food, refrigerante, álcool, comer em quantidade excessiva, muitos doces, não colocar nutriente, vitamina, mineral, aminoácido para dentro do seu corpo. Alimentação e exercício físico caminham de mãos dadas. Para você ter bons resultados, você precisa sim fazer atividade física, mas tem que cuidar da alimentação também, tá bom? A segunda verdade é: remédio para emagrecer não vai ajudar a emagrecer de forma definitiva se você não fizer mudanças. Gente, os remédios para emagrecer, eles vão ser um impulso para que você consiga dar aquele pontapé inicial no seu processo de emagrecimento. Em alguns casos, eles ajudam muito. Eu já vi muita gente que conseguiu, de fato, emagrecer tomando os remédios, fazendo uso dessas medicações. Mas o que acontece com a maioria aí dos remédios que prometem, né, emagrecer? Depois que você para de utilizar, você volta a ganhar peso. Existe sim e é esperado que haja um reganho de peso. E é aí que a mudança na alimentação e no estilo de vida vão fazer diferença. Então não adianta você tomar o remédio e esperar que as coisas aconteçam com um passo de mágica. Então é preciso que haja essa mudança sim na alimentação, no estilo de vida, para que quando você pare de fazer o uso dessa medicação, você consiga manter o peso perdido ou até emagrecer mais. Terceira verdade: tomar água ajuda a emagrecer. Gente, é uma super verdade. Eu sei que às vezes pode parecer até estranho, pô, mas a água emagrece? Não, não é que a água emagrece. Mas a água vai ajudar porque quando a gente bebe a quantidade necessária de líquido, isso vai melhorar o funcionamento das nossas células, vai ativar o nosso metabolismo, então vai contribuir para a queima de calorias. Além disso, a ingestão de água também colabora muito para processos de emagrecimento, pensando aí em questão de intestino, de digestão, de saúde intestinal, então vai melhorar a absorção de nutrientes. Se a gente se mantém hidratado, também colabora para a regulação de mecanismos de fome e saciedade. Eu digo que muitas vezes não é fome o que você tem, é sede. Então, se você sentir que está com vontade de beliscar alguma coisa, tome um copo de água e espere para ver o que vai acontecer. Você vai ver que muitas vezes você não vai passar fome, nem era fome, você estava com sede. Então, sim, beber água pode ajudar sim a emagrecer, viu? A quarta verdade é: dormir mal engorda. Sim, noites mal dormidas causam aumento de um hormônio, que é o hormônio do estresse, chamado de cortisol. E o cortisol, ele colabora aí, quando ele está em excesso, para o acúmulo de gordura abdominal, essa gordurinha indesejável aí na barriga que a gente detesta, tá? Também quando a gente dorme pouco, os nossos hormônios de saciedade e de fome também ficam mais desregulados e acaba que a gente vai comer mais e gastar menos energia. E claro, se a gente come mais e gasta menos, a conta não fecha e a gente vai acabar engordando. A quinta verdade é: todos os alimentos são bem-vindos na perda de peso. Gente, a menos que você tenha alguma doença, uma questão específica sua, algum problema que você tem de intolerância à lactose, de uma doença celíaca, diabetes, algum problema muito específico seu, todos os alimentos são bem-vindos no processo de emagrecimento, desde que eles sejam consumidos em quantidades adequadas e tudo muito bem planejado para você. Eu gosto muito de uma frase que diz o seguinte: quem come pouco, come de tudo um pouco.
Então não existe um alimento que é aquele bandido, aquele que, esse daí eu tenho que excluir de vez da minha vida, eu não posso comer. Até mesmo uma fatia de bolo de chocolate pode entrar sim num planejamento alimentar e pode ser consumida e acredite, você pode emagrecer comendo bolo de chocolate, mas tem que saber qual é a quantidade, qual o horário, quando que você tem que comer esse bolo de chocolate, tá bom? Mas não coloque que o alimento ele é um bandido, que ele sozinho vai fazer você engordar. Isso não existe, tá? Se você está gostando desse vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, porque toda semana tem conteúdo novo para vocês. E aí quando vocês se inscrevem, ativa o sininho das notificações, vocês vão receber ali, ó, uma mensagenzinha de que tá chegando vídeo novo, tá chegando conteúdo novo no canal, para vocês ficarem ligados em tudo que acontece aqui. Tem muita informação sobre saúde, sobre alimentação, dicas práticas, dicas de estilo de vida, então fiquem ligados aqui, tá bom? A sexta verdade é, não existem chás que emagrecem. Eu sei que às vezes dói a gente ouvir essa verdade, né? Porque a gente, muitas vezes, eu vejo as pessoas depositando toda a esperança dela de emagrecimento num chá milagroso. E isso não existe, não vai ter chá que vai fazer você perder gordura. Mas existem sim chás que podem ajudar você a desinchar, a diminuir a retenção de líquidos, a acelerar o seu metabolismo. Sim, existem ervas que podem contribuir para isso. Dente de leão, cavalinha, carqueja, hibiscos, o próprio chá verde tem potencial antioxidante, anti-inflamatório, ajuda a desinflamar e, claro, quem desinflama, emagrece. Então, sim, os chás podem contribuir, mas emagrecer, de uma certa forma, não. Indiretamente, sim, eles podem contribuir muito. Sétima verdade, comer mais proteína ajuda a emagrecer. Demais, gente. E esse é um grande erro de quem começa aí um processo de emagrecimento. Corta tudo, para de comer, não come nada, fica aquela de jejum e muitas vezes diminui o consumo também das proteínas. A proteína, ela confere muita saciedade. Eu sempre oriento todas as minhas pacientes a colocarem pelo menos uma fonte de proteína em cada refeição. Café da manhã, almoço, jantar e nos lanches também. Se for fazer um lanche no meio da manhã, um lanche no meio da tarde, tem que colocar uma fonte de proteína. A proteína, além de conferir mais saciedade, você vai sentir menos fome quando você come proteína. Ela também ajuda muito aí no ganho de massa magra, de ganho de massa muscular, combate flacidez, que também é super importante para quem quer emagrecer. Quando a gente emagrece, a gente tende a ficar um pouquinho mais flácida, né? Então, se você está fazendo atividade física, consumindo proteína de forma adequada, você não vai ficar com aquele efeito que acaba de flacidez pós-emagrecimento. Então, é super importante colocar a quantidade certa de proteína em todas as refeições. Oitava verdade, utilizar adoçantes não fazem você emagrecer. E essa é uma outra verdade que eu sei também que dói. Os adoçantes, eles apenas enganam o seu corpo, tá? Eu sei, eles não têm calorias. Ah, Fernanda, ele não tem caloria, ele não vai fazer eu engordar. Sim, mas eles fazem com que você queira comer mais, com que você queira comer mais doces, porque você continua mandando a mensagem para o seu cérebro de que você está comendo alguma coisa doce, aquele sabor doce chega, mas não chegou a caloria, o seu corpo não pegou o nutriente, não tem nutriente ali dentro, não tem caloria. Então você vai ficar com mais vontade, seu corpo vai ficar pedindo por mais doce, por mais comida. Outro ponto também em relação aos adoçantes é que eles causam muita desbiose intestinal, muita alteração a nível intestinal. Isso é muito ruim. A gente precisa ter uma microbiota em equilíbrio se a gente quer emagrecer. Então, diminuir o consumo gradualmente dos adoçantes, fazer essa retirada gradual é muito importante se você quer emagrecer. Nona verdade, não precisa cortar o pão para emagrecer. Sim, gente, não precisa. Eu falei para vocês que nenhum alimento sozinho, isolado, vai ser um vilão. Todo mundo, quando começa a dieta, a primeira coisa que fala, isso eu escuto sempre: eu vou comer menos pão, eu cortei o pão, eu tô tirando o pão da minha vida. E o que eu digo é o seguinte: o pão, ele não é responsável de forma isolada pelo seu ganho de peso, por fazer você engordar. O que a gente tem que pensar é como é a sua alimentação no dia, no contexto total, na semana, no mês. É isso que a gente tem que pontuar. E mais importante também, pensando assim em relação ao pão,
O que você come com esse pão? Quantas fatias você come? Quantas unidades, se for um pão? Uma coisa é eu comer, de repente, um sanduíche natural, onde eu coloco ali uma fatia, por exemplo, de um queijo branco, coloco, por exemplo, também um frango desfiado, uma salada dentro desse pão, ou eu comer o pão com presunto, comer o pão com salsicha. Então tudo isso também vai interferir, ou comer um hambúrguer. Então eu tenho que pensar também o que eu estou comendo com esse pão e qual a quantidade. Isso tem que ser levado em consideração. E eu trouxe essa questão do pão porque eu sei que o pão, coitadinho, ele sofre, né? Ele é visto como um super vilão. Mas esse terrorismo que se gerou aí em torno do pão, ele não é só com o pão. Ele tem muita relação com os carboidratos de modo geral. Tanto que as dietas, né, low carb viraram uma febre aí, né? Porém, o que muitas pessoas não sabem, ou desconsideram, ou enfim, ou esquecem, é que o carboidrato ele é um nutriente também muito importante. É ele que vai fornecer energia para o nosso corpo. Então a gente vê as pessoas começando uma dieta muito restritiva, que corta tudo, começa a ter queda de cabelo, começa a ter unha fraca, começa a ter muito cansaço, não consegue nem se levantar direito para fazer uma atividade física, deixa de ir para academia, tô super cansada, não consigo ir para academia. Claro, porque você cortou um nutriente que é fundamental para te dar energia. Então o segredo para emagrecer é uma alimentação balanceada e equilibrada, ajustada para você, e não ficar querendo excluir tudo que é alimento, esse ou aquele alimento, achando que um ou outro é vilão, tá? Tudo pode ser consumido desde que seja na quantidade adequada, no momento certo e com as estratégias certas. A 10ª verdade e última verdade é: o emagrecimento se torna um processo mais fácil quando é feito com o auxílio de um profissional. E sim, com certeza, né, gente? Se a gente tem um acompanhamento, nem que seja aqui pelo próprio YouTube, comigo, como nutricionista de vocês, ajudando vocês aí nesse processo de emagrecimento, de desinflamar. Então, com todo esse conteúdo que é disponibilizado aqui, seja assim de uma forma mais individualizada por meio de uma consulta nutricional, você vai conseguir ter um planejamento alimentar, uma suplementação muito mais preparada para você, né? Muito mais individualizada. Então, a gente precisa dos profissionais para nos ajudar. Então, quando a gente pensa em emagrecimento, a gente pensa no profissional nutricionista, a gente pensa no personal trainer, né, num educador físico, numa fisioterapeuta, tem que ter também o acompanhamento de psicólogo. Então, é uma equipe mesmo multidisciplinar, um médico, se for necessário o uso de uma medicação. Nós estamos aqui, profissionais de saúde, para ajudar vocês. Então, não procurem respostas para perguntas, para as dúvidas que vocês tenham em qualquer lugar. Não procurem lá no Google de modo indiscriminado. Procurem em lugares realmente confiáveis, com profissionais confiáveis. Vocês que estão aqui dentro do canal, me acompanhando os vídeos, aqui vocês vão ter a resposta para várias perguntas e dúvidas de vocês sobre emagrecimento e sobre alimentação saudável com embasamento científico, um conteúdo de qualidade, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e que esse vídeo tenha ajudado vocês a entender que existem sim muitos mitos em relação ao emagrecimento e que essas verdades elas têm que ser ditas e que vocês precisam saber para conseguir alcançar o objetivo que é de fato o emagrecimento. Até o próximo vídeo e cuidem-se!